pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente vai conversar sobre propriedades da igualdade e noções de equivalência. Professora, que título bonito! Ele não só é bonito, quanto o assunto ele é interessante também. Para me ajudar na interação, a professora Abigail Viana está aqui sempre, firme e forte, aguardando a mensagem de vocês. E aí, professora? Bom dia, já tem um bocadinho de gente aqui, viu? Olha! E agora que eu acessei, veio uma chuva assim, ó, de mensagem. O Luan, como sempre, né, da Matias. A Anne está por aí já deu bom também, dia, com João professora e Sara. Kedma. Isso, Gabriel, Diego, Pablo, minha gente, Isabel. Até Luciana Firmo passou por aqui dando bom dia Olha pra aí, até a gente. nossa Não coordenadora é? está aqui. Então a aula hoje vai ser melhor ainda, né, Atenta, professora? exatamente, para vocês verem que não dá para perder as aulas do Educa Recife, né? Ingrid está aqui fazendo um trabalho maravilhoso de interpretação de Libras, né? Trabalho esse que elogio sem medidas, porque essa equipe é show. Quando a gente fala de propriedades de igualdade e noções de equivalência, equivalência tem a ver com igualdade. Tem a ver com igualdade. Eu trouxe uma balança, que aqui está aparecendo na imagem, para que vocês já comecem interagindo comigo. Eu coloquei nessa balança uma palma de banana. A balança, ela desequilibrou, né? Porque a palma de banana, ela pesou de um lado. O que é que eu preciso fazer para que esta balança volte a ficar em equilíbrio? Além de igualdade, quando a gente fala de equivalência, a gente pensa logo na palavra equilíbrio. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho uma balança onde eu coloquei uma palma de banana de um lado. A balança desequilibrou. O que é que eu preciso fazer? E aí, quinto ano? Isso mesmo. Eu preciso de outra palma de banana para que essa balança fique equilibrada. Detalhe, essa palma de banana tem que ser igual à outra. Como eu estou falando de balança, eu estou falando de massa, estou falando de peso. Sendo assim, a minha palma de banana que tem de um lado precisa ter o mesmo peso que o outro para minha balança voltar a ficar em equilíbrio. E noção de equivalência e propriedade de igualdade é isso, é a gente encontrar termos que estejam em equilíbrio e em igualdade. Aqui eu trouxe um resumo básico do que a gente vai apresentar hoje, que é o conceito de igualdade, a equivalência entre elementos, que eu já falei, inclusive, que é, quando eu falo da equivalência dos elementos, é eu colocar uma palma de banana de um lado e saber que eu tenho que ter outra para a minha balança voltar em equilíbrio. Ou tem outra alternativa, se eu tiro a palma de banana que estava de um lado da balança. Aí a balança fica sem nada e volta a ficar equilibrada. Aí a gente tem alguns probleminhas que vocês sempre participam comigo. E por último, o desafio. O conceito de igualdade é: igualdade são quantidades iguais entre si. Eu tenho uma observação em relação a isso. Hoje eu vou trabalhar de forma bem básica esses conceitos de igualdade, mas existirá uma aula que eu vou trabalhar com as operações matemáticas, que na verdade eu vou conversar com vocês sobre operações inversas, onde a gente vai trocar a operação para encontrar os resultados. A gente vai encontrar o elemento desconhecido. Aqui foi fácil, né? Da balança, eu só precisava de outra palma de banana do mesmo peso. Quando a gente fala de operações inversas, a gente troca a operação e encontra o elemento desconhecido. Mas isso é outra história. Eu vou conversar com vocês depois
sobre isso. Aqui a gente tem o símbolo de igualdade, né, que são esses 2 tracinhos, só para caráter de informação mesmo. O que está antes do sinal de igual precisa possuir o mesmo valor do que está depois. Quando eu falo de igualdade, eu preciso ter valores iguais, como na minha balança. Para eu conseguir manter a minha balança em equilíbrio, eu precisava ter as 2 palmas de banana iguais. Tranquilo? Vamos continuar. Eu tenho um cesto onde eu botei as frutas, um cesto de frutas. Coloquei de um lado da balança. Exemplo semelhante ao do começo da aula. O que é que eu preciso fazer para que essa minha balança volte a ficar em equilíbrio, quinto ano? Isso mesmo. Vocês já entenderam que para eu manter a minha equivalência, para eu ter as minhas relações de igualdade, eu preciso ter o meu elemento igual ao outro, certo? Ou eu coloco uma cesta igual, ou eu tiro tudo. Aí fica sem nada, de um lado e de outro. Utilizando os números, eu colocaria assim: 0 é igual a 0, porque eu não tenho nada na minha balança, beleza? Tranquilo até aí? Se eu fosse colocar, se eu fosse representar isso, seria assim: uma cesta de frutas é igual a outra. Tranquilo, lembra? Essa partezinha do meio é aquele símbolozinho, aqueles 2 tracinhos que simboliza a igualdade. Aí a gente já tem uma relação entre essas 3 palavras: equilíbrio, equivalência e igualdade. Tranquilo até aí? A ideia de equivalência consiste em adicionar ou retirar termos de uma expressão para que de fato fiquem iguais. Presta atenção nesse adicionar e retirar. Pensa comigo, pensa matematicamente comigo. Se eu falo em adicionar, adição. Se eu falo em retirar, subtração. Por isso que a gente vai trabalhar as operações inversas. Tranquilo? Muito facinho, ó. Tranquilo. Aula tranquila demais. Eu já tenho um desafio para vocês aqui. Espero que participem comigo e respondam, tá? Eu tenho uma balança onde eu, de um lado, tenho um peso de 5 quilos. Peso, como se fosse um peso de academia de 5 quilos. E do outro eu tenho de 3. Eu preciso manter a minha balança em equivalência, em igualdade. Só que está faltando alguma coisa aí. Para eu conseguir manter a minha balança equilibrada, qual é o peso que falta aqui para eu chegar aos 5 quilos? Eu teria que colocar um pezinho de quanto aí? Engraçado. Essas balanças que colocam os pezinhos, antigamente, existiam muito nas feiras. O vendedor, ele colocava, você quer quanto de macaxeira, por exemplo? Aí ele ia e botava, eu quero 1 quilo. Ele pegava um peso de 1 quilo e colocava de um lado da balança. E ia colocando as macaxeiras. Quando a balança se equilibrava, pronto, chegou a 1 quilo. Nem sempre existiram aquelas balanças digitais. Antigamente era assim, ele pegava, eu quero 2 quilos. Ele botava o peso de 2 quilos de um lado e saía colocando até a balança ficar em equilíbrio. E é semelhante ao que a gente vai ter aqui. Professora Abigail, tem resposta? Tem, mas antes da resposta, o Mate dando bom dia. Alma, o Gabriel maravilhoso. disse que está assistindo na sala de aula, estão lá assistindo na sala. Eu perguntei aqui a escola, daqui a pouco ele me responde. Que maravilhoso. E o Pablo e o Diego responderam aí 2 quilos. 2 quilos. Fácil, fácil demais. Eu tenho de um lado 5 quilos, do outro eu tenho 3. Para eu chegar aos 5 quilos, é lógico, eu preciso de um peso de 2 quilos. Professora, e se a gente fosse utilizar as operações matemáticas, poderia? Poderia sim. Aqui não é uma... Eu não precisaria de uma adição ali, porque está escrito assim. 5 quilos é igual a
um número mais 3. Mas se eu fizesse uma operação inversa com o que eu tenho, 5 menos 3, eu encontraria 2. É exatamente o peso que a gente precisa para equilibrar a nossa balança. Beleza? Tem mais? Claro que tem mais. Eu tenho mais fácil ainda para você fazer. Dessa vez, o meu peso tem 4 quilos. Do outro lado, eu tenho um peso de 3. Quanto eu preciso para manter a minha balança equilibrada? Eu tenho de um lado 4 quilos, do outro eu tenho 3. Eu preciso de um peso de quanto para poder igualar essa balança? Professora Abigail. A Anne não ia deixar só os meninos responderem. Ah, Já claro. chegou aí com 1 quilo. 1 quilo. Maravilhosa. Poderia fazer com a operação? Claro, minha gente. 4 menos 3, 1. É o peso de 1 quilo. Fácil demais. Olha o outro aqui. Essa daqui tá mais difícil. Eu quero ver a minha galera do 5º ano responder. Agora eu utilizei números. De um lado, eu tenho outra balança com o valor 12. Eu não coloquei se era quilo, nada. Eu quero o valor 12. Eu quero trabalhar com números. Eu tenho de um lado o número 12. Do outro lado, eu tenho 3 pezinhos menores que precisam chegar a 12 também. Pensa na noção de igualdade. Quanto vale cada pezinho desse para chegar a 12? Tem resposta já, professora? Tem a continha ali, o algoritmo montado. 4 vezes 3, professora Kétia. 4 O Pablo. vezes 3, Pablo, maravilhoso. A multiplicação certíssima. Eu trouxe, lógico, uma adição só para facilitar. 4 mais 4 mais 4, 12. Cada saquinho desse vale 4. Tranquilo? Demais. Vocês já são craques, né? Nas questões de operação. Então, eu não tenho outra coisa a não ser elogiar vocês do 5º ano. Tem mais uma? Claro que eu tenho mais uma. De um lado eu tenho um cubo que vale 20. Do outro eu já tenho números diferentes. Eu tenho 2 cubos, um que vale 8 e um que vale 5. Mas para eu chegar a 20, quanto vale o meu cubo laranja que tem uma interrogaçãozinha aí? Resposta, professora? É que nem caldo de cana. A Anne botou 2 vezes para eu não ter dúvida de ler. Número 7. Número 7. Maravilhosa. 5 mais 8, 13. 13 mais 7, 20. Professora, existe outra possibilidade da gente responder? É possível utilizar operações matemáticas, operações inversas. Se eu tenho esses dois valores, 5 mais 8, 13, beleza? 20 menos 13, 7. Era o número que estava faltando. Tranquilo? Joinha. Eu trouxe esse dominó para vocês entenderem exatamente essa questão das operações inversas. Por quê? Eu posso trabalhar operações diferentes e encontrar o mesmo valor. Como aqui, ó. 3 mais 0 é 3 e 4 menos 1 é 3 também. 7 menos 2 é 5 e 4 mais 1 é 5 também. Eu posso utilizar operações diferentes e encontrar o mesmo resultado. 3/5 é o que estava aparecendo ali, ó. 3 mais 0 é 3, 4 menos 1, 3. 7 menos 2, 5, 4 mais 1 é 5 também. Assim como eu tenho aqui outro dominozinho das igualdades, ó. Eu tenho operações diferentes, mesmo resultado. Operações diferentes, mesmo resultado. Eu poderia dizer assim, que 5 menos 1 é igual a 3 mais 1, que é 4. Fácil? Fácil demais. Muito fácil. Eu tenho outro desafio. Esse, fácil também, tá? Quero ver o 5º ano. Vocês estão muito participativos e rápidos. Ana e Paulo compraram alguns produtos no mercado.
Ana comprou 1 quilo de arroz por R$ 5 e um pacote de leite por R$ 6. Paulo comprou 1 quilo de feijão por R$ 7 e 1 quilo de farinha por R$ 4. Descubra o valor e perceba a ideia de equivalência. Eu tenho aqui elementos diferentes. Eu já vou responder aqui para deixar tudo montadinho. Ó, cada produto é diferente do outro. Os valores também. Só que eu posso encontrar a ideia de equivalência. Os valores acabam sendo iguais. Pensa, o valor que tem antes do símbolo precisa ser o mesmo do que tem depois, para a gente conseguir encontrar a ideia de igualdade. Aqui eu também tenho outra. Carol e João compraram alguns materiais escolares na papelaria do bairro. Carla comprou um caderno por R$ 9 e uma caneta por R$ 4. João comprou uma agenda por R$ 10, um lápis por R$ 2 e uma borracha por R$ 1. Descubra o valor que cada um deles gastou e perceba a ideia de equivalência. Presta atenção. Eu tenho produtos diferentes, mas eu tenho valores iguais. Noção de equivalência. Para fechar, eu tenho um desafio básico. Na balança abaixo, perceba que um lado dela está mais pesado que o outro. O que você precisa fazer para que a balança volte a ficar equilibrada? Colocar o mesmo produto, ainda que não tenha o mesmo peso. Colocar qualquer produto com o mesmo peso. Ou retirar o peso que está em um dos lados. Ou colocar um produto de maior peso. Aí você vai dizer qual é a alternativa correta. Eu aproveito para agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço e parabenizar aqui o chat, muito participativo. Sim, o 5º ano está de parabéns hoje. Vocês sempre excelentes. Inclusive, com resposta do desafio, o Gabriel disse que a resposta é a letra B de bola. Muito bem. Vocês são o orgulho da minha vida e eu fico muito feliz em saber que você está sempre comigo. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.